Olá, irmãos, como vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar novamente com os irmãos. Hoje é culto de oração e nós vamos fazer essa meditação prévia antes do momento de vocês de oração, ok? Vamos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus para a sua vida, para a vida da sua família, para a nossa igreja, para o nosso país. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, agradecemos ao Senhor pelo privilégio que temos de buscar a Tua presença por meio de Cristo Jesus. Neste momento, no nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor por este mundo, pelas pessoas que sofrem, pelo nosso país, pelas pessoas que sofrem. Peço ao Senhor que esteja abençoando todas as autoridades, dando a elas a sabedoria para dirigirem o nosso país. Pedimos-te, ó Deus, pela Tua igreja inserida nesse contexto, que abençoe a Tua igreja e abençoe o Teu povo. Nesse momento eu peço ao Senhor que nos cure de nossas enfermidades e que nos ajude a centrarmos em Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador. Perdoa-nos por todos os nossos pecados, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Eu gostaria de ler com vocês a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3. Vamos ler versículos de 6 a 9. Efésios, capítulo 3, versículos de 6 a 9, que diz o seguinte: a saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa de Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Gostaria de conversar um pouquinho com vocês sobre o assunto, uma pequena biografia da vida espiritual do apóstolo Paulo. Para que a gente faça essa biografia, é preciso entendermos alguma coisa. É preciso entendermos que nós, como cristãos, fazemos parte de um reino diferente que não é o reino deste mundo. Jesus, em determinado momento, quando as pessoas pensavam que ele fazia parte de um reino material, ele disse: o meu reino não é deste mundo. E eu gostaria de dizer para vocês que o reino dele já está implantado nos corações dos seus filhos, nos corações dos seus servos. Para que nós sejamos produtivos no reino de Deus, é preciso que entendamos isto. E Paulo entendia que ele fazia parte do reino de Deus. É importante, muito importante, nós considerarmos como nos vemos neste reino. A nossa produtividade vai depender de qual seja a nossa visão no reino de Deus. Então, a biografia é como Paulo entendia a sua parte no reino de Jesus Cristo, no reino de Deus. Então, vemos, Paulo, ele entendia que para que ele prosperasse nesse reino, ele deveria ser humilde. Nos impressiona a humildade do apóstolo Paulo. Lá no versículo 7, ele diz assim: o menor de todos, o mínimo de todos os santos. Então, é muito importante vermos em Paulo a sua humildade. Todos sabemos que Paulo foi um gigante na fé. Depois de Cristo, do Senhor Jesus Cristo, ele era a maior figura do Novo Testamento. No entanto, ele diz: eu sou o menor de todos os santos. Então, não há lugar neste reino
para quem se considera grande, porque isto é orgulho, isto é vaidade. Então ele se via como o menor. E ele disse, eu sou menor porque eu persegui a igreja de Cristo. Uma segunda qualificação biográfica para esse reino espiritual é o seu caráter. Ele era um santo entre os santos, não é? O apóstolo Paulo foi um santo a toda prova. Se a gente quiser considerar melhor, a gente vai para o versículo 13 deste capítulo, não é? E vemos que ele era um santo a toda prova. Para fazer parte deste reino espiritual com produtividade, é preciso ter um caráter santo. Os crentes precisam tomar juízo e assimilar o caráter de Cristo, assimilar a natureza de Cristo, se santificar. Se quisermos ver a glória de Deus, se quisermos sermos usados por Deus, nós temos que procurar viver uma vida santa. Não ser santo para ser salvo, mas ser um vaso santo para ser útil. Um vaso santo para ser usado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então é muito importante isso, irmãos, não é? Nós não podemos nos misturar com o pecado, com os pecados do mundo. Nós não podemos manchar a nossa natureza com o pecado. E nós vivemos uma época em que os crentes não sabem identificar o que é santo e o que é sagrado, o que é santo e o que é profano. Então é muito importante acumular em nosso caráter uma natureza de santidade, ok? Uma outra qualidade da biografia espiritual de Paulo, ele se considerava um privilegiado. Privilegiado por Cristo ter chamado ele, privilegiado por ser apóstolo, privilegiado por poder disseminar o Evangelho, pregar o Evangelho no mundo todo. Ele fala, a graça me foi concedida, foi alcançado pela graça, foi permitido por Deus a trabalhar para ele e ele se deixava envolver nesta graça de Cristo. Era privilégio. Nós não podemos nos achar merecedores. Ah, eu sou merecedor, não é? Pela minha qualidade de vida, eu sou merecedor. Nós não somos merecedores de nada. É graça de Cristo derramada sobre nós. É privilégio. Ser crente é privilégio, trabalhar pelo reino é privilégio, ser produtivo no reino é privilégio que Deus nos dá. Uma outra coisa, qualificação biográfica espiritual, Paulo estava centrado numa missão. Consciência de missão. Se o crente não tem consciência de missão, ele não vai a lugar nenhum. Ele se torna um simples religioso. Vai ao templo, senta, canta, quando canta, não é? Ouve a mensagem, depois levanta, vai embora. Não tem consciência de missão. Ele tinha consciência de missão. E ele disse isso, ficou muito claro em Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho, eu vivo para esse Evangelho. A minha vida está centrada neste Evangelho. Então, consciência de missão. Isto é uma qualificação que todo crente deve ter. Pregar o Evangelho. No versículo 7 ele disse, eu fui feito ministro. Eu fui feito ministro. Uma outra qualificação espiritual, biográfica que Paulo tinha ele sabia
o conteúdo da sua pregação. Ele não se perdeu. Ele não passou a fazer só milagres, ele não passou a fazer só curas, ele não passou a mostrar a sua qualificação cultural, porque ele tinha uma cultura fabulosa. Paulo tinha uma cultura fabulosa, mas em momento nenhum ele exibia isto. Às vezes, o crente é tentado a mostrar a sua qualificação, se firmar em sua qualificação musical, não é? A sua qualificação instrumental, a sua qualificação no ensino, no pastor, a sua qualificação como pregador. Ele não se perdia nisto, não é? A sua qualificação é: eu fui enviado para pregar às nações. Eu fui enviado para pregar o Evangelho. E lá em Atos ele diz: eu não quero saber de falar qualquer outra coisa, a não ser pregar Cristo e sua cruz. Pregar Cristo e o seu Evangelho. É para isto que eu vim, é para isto que eu fui chamado. Então, dentro desta qualificação espiritual, biográfica de Paulo, nós aprendemos o quê? Que sua humildade foi o seu ponto alto. Por isso, ele alcançou sucesso em sua missão. Sua humildade. Ele não deixava o orgulho desviá-lo do caminho. Nós também aprendemos que ele entendia que era privilégio servir ao Senhor. Não é? Não é porque Deus achava ele muito bonitinho, muito qualificado. Em momento nenhum. Ele entendia que era privilégio. E ele sabia que ele não fazia favor nenhum para Deus. Sabia claramente a sua missão: pregar o Evangelho em sua pureza. Mostrar para a humanidade que havia esperança em Jesus, que havia esperança no Evangelho. Uma terceira lição que se aprende aqui é que ele sabia o conteúdo da sua pregação. Cristo, Jesus Cristo, era o conteúdo da sua pregação. E também ele sabia qual era o limite da sua pregação. O limite da sua pregação era o mundo. Ele estava pronto para ir aonde Deus quisesse. Lá em Atos, ele estava pronto para ir para um lugar e de repente ele entendeu que o Espírito Santo estava impedindo. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ele entendia que tinha que ir para a Macedônia. Deus mostrou para ele através de uma visão onde Deus queria que ele ira, e Deus queria que ele fosse. Muita sensibilidade, muita sensibilidade. Irmãos, dentro desses versículos, eu gostaria que nós refletíssemos, que sejamos humildes, que procuremos desenvolver um caráter santo, que aprendamos que é privilégio servir a Jesus Cristo, que não saiamos do foco da nossa missão, que é pregar o Evangelho, e que o conteúdo da nossa pregação seja Jesus Cristo, sua cruz, sua morte e sua ressurreição, e que o nosso limite seja o mundo, fazendo missões, ou indo pessoalmente, ou fazendo missões. Que Deus nos ajude a ter um foco, que Deus nos ajude a honrar o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que assim seja. Peço a você que agora você faça a sua oração com a sua família, faça os seus pedidos, coloque o seu país nos seus pedidos de oração, coloque as suas necessidades no seu pedido de oração e que confie que Deus atende às suas orações e que Deus atende às nossas orações, as orações dos seus servos. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude a crescer e a amadurecer na vida cristã. Que assim seja. Amém.